Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, e os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Está começando aqui no nosso canal do YouTube da Terceira IPI do Recife, o nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça do Senhor esteja sendo derramada abundantemente sobre a sua vida e a sua família. Que bom ter você aqui conosco no nosso canal para juntos estarmos adorando ao Senhor. Estamos começando o nosso culto online, nosso culto remoto,
de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Já tivemos o nosso culto pela manhã, a partir das 9h45, e agora à noite estamos com o nosso culto online, remoto, com a presença dos queridos e amados irmãos que não podem estar conosco pela manhã, não podem estar no culto presencial. Estamos agora na presença do Senhor para prestar culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar o nosso culto orando ao Senhor. Ore conosco. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Senhor, de estarmos juntos, embora de forma remota, através da internet, neste canal do YouTube, mas nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a condição de estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo coração, na mesma alma. Que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas nessa noite, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. O nosso culto é prestado unicamente a Ti, Senhor. Portanto, recebe, ó Pai, o nosso louvor, recebe o nosso culto, que ele seja agradável diante da Tua presença. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Bem, queridos, depois desse momento de oração introdutória, vamos agora para o momento de leitura da Palavra do Senhor, leitura da Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 84, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Vamos para essa leitura, ela vai ser colocada na tela para que você acompanhe juntamente conosco. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para um momento também muito importante, maravilhoso, na sequência do nosso culto de adoração ao Senhor, que é o momento de louvor e da adoração. Já oramos, já lemos a palavra do Senhor
E agora vamos para esse momento de louvor e de adoração. Eu convido você para estar conosco neste momento, lembrando as palavras do salmista: todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então vamos louvar a Deus, momento de louvor. Levantar das
Diante da tua beleza, diante da tua grandeza, nós nos rendemos e reconhecemos que dependemos de ti, Senhor. Dependemos de ti ao acordarmos, dependemos de ti ao longo de todo o dia. Em cada nova decisão, em cada passo, dependemos de ti, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade, é transparência. E te mostrar os meus pequenos e os meus grandes sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Eu dependo para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Pensar. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, oh Senhor. Derramar perante ti os meus anseios e as minhas necessidades. A minha oferta nesta hora é minha dependência completa em tuas mãos, Senhor. E te mostrar os meus maiores sonhos e dizer: ah, Senhor, como eu dependo de ti. Eu dependo para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Use as nossas palavras, Deus. Use as nossas atitudes, Senhor. O sorriso que oferecemos, o abraço do qual nos recolhemos agora. Usa cada atitude, Pai, para a tua glória. Abrimos os nossos corações. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Agora estamos com um momento de proclamação da palavra, momento de reflexão da palavra do Senhor. E eu quero convidar você nesta noite para estar meditando na palavra do Senhor juntamente conosco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico, livro de Levítico, no Antigo Testamento, fazendo parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés.
Levítico, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso de número 13. Levíticos, capítulo de número 6, versículo 10 a 13. Na minha Bíblia, o título é A Lei a respeito do Holocausto. Diz assim a palavra do Senhor: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de abrir a Tua Palavra e de estar meditando nela. Pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja falando ao nosso coração nesta noite. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos, como o título já nos fala, é referente à lei a respeito dos holocaustos. O livro de Levíticos é um código de leis para os sacerdotes servirem a Deus. Então, Levítico, o próprio nome já vem da palavra lei. E aqui nós temos a lei a respeito do holocausto, que era aquele sacrifício que era colocado no altar e ele era completamente queimado, dedicando assim aquela vítima totalmente ao Senhor nosso Deus. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que a palavra altar significa lugar de sacrifício. Era ali onde as vítimas, depois de serem imoladas, eram colocadas e oferecidas a Deus. Então, altar significa lugar de sacrifício. A primeira vez que aparece a palavra altar na Bíblia é em Gênesis, capítulo 8 e o verso 20, se referindo ali à pessoa de Noé. Dando uma olhadinha aqui no texto, Gênesis, capítulo 8 e o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. Ofereceu holocausto sobre o altar. Primeira vez que a gente observa a referência a altar na Bíblia, está se referindo nesse texto de Noé, logo após o dilúvio, onde ele oferece a Deus esses sacrifícios e para isso ele levanta um altar. O altar também aparece de maneira frequente na vida dos patriarcas. Por exemplo, na vida de Abraão. Abraão, aquele que foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, nós encontramos inúmeras vezes referências com relação a Abraão, ele erguendo, levantando altares. Gênesis 12, verso 7, Gênesis 12, verso 8, Gênesis 13, verso 4, Gênesis 13, versos 18, Gênesis 22, verso 9, todas essas passagens nós encontramos Abraão erguendo altares ao Senhor nosso Deus. Vou fazer a leitura só da primeira referência, Gênesis capítulo 12 e
e o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então nós observamos que o altar, pela primeira vez na Bíblia, aparece com Noé, mas há uma sequência de altares sendo levantados agora na vida dos profetas. Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, o filho de Abraão com Sara, sua esposa, também ergueu altares, como está lá em Gênesis, capítulo 26, e o versículo de número 25, a palavra de Deus diz assim: então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac lhe abriram ali um poço. Então nós encontramos também aí na vida de Isaac, filho de Abraão, também essa característica de estar erigindo altar para o Senhor, e ali naqueles altares eram oferecidos sacrifícios a Deus. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaac, também erigiu altares, como nós encontramos em Gênesis capítulo 33, versículo 20, também encontramos em Gênesis 35, versículo 1, versículo 3 e o versículo 7, mas nós vamos ler apenas a primeira referência, Gênesis 33, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: e levantou ali Jacó um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Então a gente observa na vida dos patriarcas também costume de se levantar, de erigir altares ao Senhor. Encontramos também Moisés, considerado também como patriarca, o grande legislador do povo de Israel, também levantou altares em Êxodo capítulo 17 e o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: e Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Então a gente observa que há uma sequência de altares sendo erigidos nos primórdios, primeiro com Noé, passando pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Em Gênesis capítulo 20, verso 24, ele é instituído por Deus na lei dada ao povo de Israel como algo que os israelitas deveriam erigir, o altar. Encontramos aí em Gênesis capítulo 20 e o versículo de número 24, a palavra de Deus diz assim, 20, 24, diz assim a palavra do Senhor: leis acerca do altar. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 24. Logo depois de trazer os mandamentos ao povo de Israel, esse capítulo é o capítulo onde nós encontramos os 10 mandamentos, e no verso 24, Deus diz assim: façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Então Deus estava instituindo agora, ordenando que o povo de Israel levantasse altares e oferecesse nesse altar holocaustos, sacrifícios, ofertas, ovelhas, bois, onde é que o Senhor fizesse celebrar o seu nome,
os israelitas, o povo de Deus, deveriam estar oferecendo sacrifícios ao Senhor nesses altares ou nesse altar. E finalmente em Êxodo, capítulo de número 27, e o versículo de número 1 até o verso 8, nós temos aí a instituição, Deus ordenando o povo de Deus a fazer um altar e dizendo como esse altar deveria ser feito, de madeira de acácia, o comprimento, a altura, a largura, o que é que eles deveriam fazer é a lei do altar do holocausto, que era um dos utensílios colocado diante do santuário, do tabernáculo, que Deus mandou Moisés erigir para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Quando a gente fala então de altar, meus irmãos, nós observamos que o altar é o lugar de sacrifício. O altar aqui aponta para o Calvário, que foi o lugar onde o Senhor Jesus foi sacrificado, deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver, para que nós pudéssemos ser tirados das trevas, ser colocados na luz, deixar de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus, deixar de ser alheios às promessas e agora ser depositário das promessas maravilhosas de Deus. Ali o Calvário era uma espécie de altar onde o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. O altar significava tudo isso, sacrifício de uma vítima. É por isso que nas nossas igrejas, irmãos, nós não temos altar, porque o sacrifício já foi feito uma única vez por Jesus Cristo. Na nossa igreja a gente não tem altar, porque a gente não sacrifica mais ninguém, nem animais, nem o próprio Senhor Jesus, que ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito e eterno. Por isso nós temos o púlpito, nós temos a mesa do Senhor, mas nós não temos o altar, porque o altar derradeiro foi o Calvário, onde Jesus Cristo deu a sua vida. Mas o altar também, irmãos, ele tem o sentido de significar a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus. Quando nós observamos para Noé, quando nós observamos a vida dos patriarcas, quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que eles sempre erigiram altares e ao erguer esses altares, eles estavam demonstrando de forma concreta, efetiva, física, a sua comunhão com Deus. Então o altar significa também a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus. É por isso que a gente diz assim, olha, você coloque a sua vida no altar do Senhor, isso significa que nós devemos colocar a nossa vida em comunhão com Deus, com a nossa vida na perspectiva do Evangelho, nas perspectivas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nessa noite, queridos e amados irmãos, com esse texto aqui nós queremos meditar com você no seguinte tema: renove os altares da sua vida. Não o altar de sacrifício, mas o altar à sua comunhão com Deus, porque nós observamos nesse texto, nós observamos algumas lições importantes para nós renovarmos a nossa vida no altar de Deus, a nossa comunhão com o Senhor, que muitas vezes é quebrada, interrompida por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, mas Deus quer sempre se reconciliar com o homem, quer que o homem se reconcilie com Ele, e nesse sentido é necessário que estejamos renovando os altares da nossa vida na presença do Senhor. Qual é a primeira lição, então, que nós encontramos nesse texto de Levítico a respeito da lei do holocausto, ou seja, do sacrifício que era colocado no altar e que era completamente queimado, dedicado ao Senhor? Primeiro, ele diz que o sacerdote deveria retirar
as cinzas de sobre o altar. No verso 11 diz assim: depois o sacerdote despirá as suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. É necessário, é importante que se retirasse aquelas cinzas. Para quê? Para que outros animais fossem colocados ali naquele altar. Ou seja, o que é que isso significa para nós? Que nós precisamos, irmãos, muitas vezes retirar das nossas vidas aquelas experiências do passado que muitas vezes é empecilho para que a nossa vida esteja limpa diante de Deus. E é por isso que diz aqui o texto que o sacerdote, depois de fazer aquele sacrifício, ele tinha que retirar aquelas cinzas, ele teria que fazer a asepsia do altar, ele teria que tirar aquelas cinzas, remover aquelas cinzas que eram restos de animais, e eles teriam que levar aqueles restos de animais a um local puro. Ou seja, nós precisamos, irmãos, retirar da nossa vida tudo aquilo que é empecilho da nossa comunhão com Deus, tudo aquilo que vem a impedir que eu esteja sendo usado novamente como altar do Senhor, em termos de ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade com o Senhor, nosso Deus. É preciso que nós retiremos das nossas vidas tudo aquilo que venha a ser empecilho para que Deus esteja em comunhão conosco, para que nós estejamos em comunhão com Deus. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, nós sabemos que estamos vivendo tempos muito aflituosos, estamos vivendo tempos de angústia, de tristeza, de confusão econômica, confusão política, religiosa, mas é necessário que a nossa vida esteja em dia com o nosso Deus, que a nossa vida, o nosso altar esteja limpo diante do Senhor, e é preciso então retirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que o altar possa cumprir com o seu requisito, que é de que novos sacrifícios sejam feitos naquele altar. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que o sacerdote, ele teria que tirar as cinzas, fazer a asepsia do altar, mas ele teria também que colocar lenha nova naquele altar, renovar aquele altar. É preciso que nós estejamos renovando as nossas vidas na presença do Senhor. É preciso que a gente esteja buscando novas experiências com o Senhor a cada dia, que o Senhor esteja renovando a nossa vida, que nós estejamos alimentando a nossa vida com as coisas de Deus, alimentando a nossa vida com as coisas espirituais, alimentando a nossa vida com aquilo que vem do alto. E é por isso que era necessário fazer a limpeza do altar, mas era também importante colocar nova lenha para que esse altar continuasse funcionando. E é isso que precisamos fazer, queridos e amados irmãos. Precisamos renovar a nossa vida, precisamos renovar o nosso altar na presença do Senhor. É preciso que eu, que você, que todos nós possamos buscar mais experiências com Deus, novas experiências com o Senhor, e assim renovar a nossa vida e renovar o nosso altar. Em terceiro lugar, terceira lição que nós aprendemos aqui é que o sacerdote não podia deixar o fogo se apagar. Diz aqui no verso de número 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Meu irmão, é preciso buscar a Deus de forma contínua, é preciso ter intensidade nessa nossa busca de Deus, é preciso ter intensidade na nossa comunhão, é preciso ter intensidade na nossa dedicação, é preciso ter intensidade na nossa relação com Deus,
na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus. É preciso que nós estejamos continuamente buscando essa presença poderosa, maravilhosa de Deus, que aqui no texto está sendo simbolizada pelo fogo que não deve ser jamais apagado. É preciso, irmãos, que a nossa vida esteja renovada para que esse fogo não se apague na nossa vida. Ah, quantas pessoas já estão com o seu fogo apagado, já não sentem mais prazer em estar na presença de Deus, já não sentem mais prazer em estar na casa de Deus, já não sente prazer em orar, já não sente prazer em ler a palavra, não sente necessidade de estar aprendendo a palavra do Senhor, em meditar na palavra do Senhor, não tem mais desejo de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas, porque o fogo no seu altar completamente já está se extinguindo, e é por isso que nós precisamos buscar essa continuidade com o Senhor, essa intensidade de comunhão com o Senhor, colocando nova lenha, tocando fogo nessa lenha, para que o fogo permaneça aceso para sempre no altar. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel acerca da lei do holocausto. O fogo tem que ser realimentado para que o altar esteja sempre queimando em chamas, em brasas vivas, para que novos sacrifícios, novas dedicações a Deus, novas vidas possam estar sendo oferecidas ao Senhor e a nossa vida também oferecida a Deus. Querido, nessa noite que Deus te abençoe, que você possa estar renovando na sua vida, essa comunhão com Deus, essa intensidade dessa comunhão com Deus, esse desejo de ter mais comunhão com o Senhor. Por isso, renove os altares da sua vida. Como? Retirando da sua vida todas aquelas experiências que atrapalham a sua comunhão com Deus. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que colocar nova lenha no altar, ou seja, eu tenho que buscar novas experiências com o Senhor, com a palavra, aprender mais, dedicar-se mais, buscar novas experiências a cada dia, buscar intensidade com o Senhor. Como é que eu renovo o altar da minha vida? Eu não posso deixar nunca o fogo se apagar. É por isso que eu tenho que renovar a lenha, para que o fogo continue aceso no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida. Se o seu altar, o fogo já se apagou, peça nessa noite para Deus, através do seu Espírito Santo, soprar na sua vida, para que as brasas possam queimar, para que o fogo se acenda no altar do coração da sua vida, oferecendo você ao Senhor, dedicando você ao Senhor, a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, fique com o Senhor, que Ele te guarde, que Ele te ajude nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas é preciso renovar os altares na nossa vida. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de sermos edificados pela Tua palavra. Muito obrigado, porque ela fala profundamente aos nossos corações. Abençoa meu irmão, minha irmã, que ouviu essa mensagem nesta noite, neste canal, no YouTube, através da internet. O Senhor tem um propósito na vida de cada um, Senhor. Portanto, se alguém chegou e ouviu e continuou ouvindo esta palavra, é porque o Senhor tem um propósito nessa vida. Por isso, ó Deus, trabalha nesses corações para que eles possam ser dedicados unicamente e exclusivamente a Ti. Nos abençoa nesta noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.
que arderá para sempre em teu altar, ó Senhor, em teu altar, ó Senhor. E como sacerdote tenho compromisso de não deixar o fogo apagar e colocar mais lenha no altar. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo. Sei que existe um fogo que arderá pra sempre em teu altar, ó Senhor, em teu altar, ó Senhor. E como sacerdote tenho um compromisso de não deixar o fogo apagar e colocar mais lenha no altar. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo. Sacerdócio santo, geração eleita, use a minha vida pra mostrar quem tu és. Sacerdócio santo, geração eleita, use a minha vida pra mostrar quem tu és. Sacerdócio santo, geração eleita, use a minha vida pra mostrar quem tu és. Sacerdócio santo, geração eleita, use a minha vida pra mostrar quem tu és. Queima, inflama, tua noiva clama, sopra teu vento, aumenta a chama. Queima, inflama, tua noiva clama, sopra teu vento e aumenta a chama. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo. Eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar lenha no altar, porque eu te amo, porque eu te amo.
Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse momento de pregação da palavra, de reflexão da palavra, de proclamação da palavra, na qual Deus falou ao nosso coração através da sua maravilhosa palavra, da sua bendita, santa palavra, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Nós agora chegamos ao nosso momento final, momento de encerrarmos o nosso culto. Que pena, mas foi muito bom contar com a sua presença, foi muito bom ter você conosco nesse período em que estivemos adorando a Deus, estivemos cantando, estivemos ouvindo a palavra. Foi muito bom cultuar o Senhor com você, meu irmão, com você, minha irmã. Você tem uma noite de paz, de tranquilidade, que o anjo do Senhor acampe ao redor da sua família, de você, livrando, guardando você de todo o mal. Lembrando aos nossos amados irmãos das nossas programações, nós temos no domingo, a partir das 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, de forma presencial aqui na igreja. Também temos, a partir das 9h45 no domingo, culto de louvor, de adoração, culto solene ao Senhor, também presencial aqui na nossa igreja. E à noite, como estamos agora, o culto de forma remota, de forma online, para aqueles irmãos que não podem estar conosco presencialmente. Na terça-feira, a partir das 19 horas até as 20 horas, o nosso culto de oração de forma presencial. Tem sido uma bênção, os irmãos têm vindo ao culto, orar, buscar a presença do Senhor. Passamos muito tempo sem o culto de oração de forma presencial, só online, através da internet, mas agora estamos novamente com o nosso culto de forma presencial. Tem sido uma bênção, temos orado, buscado a presença do Senhor, e todos aqueles que estão vindo, estão saindo daqui abençoados pelo Senhor, nosso Deus. Participe também conosco, se você pode, venha buscar a presença do Senhor conosco, na terça-feira, das 19 às 20 horas. Que o Senhor esteja lhe abençoando, que o Senhor esteja lhe guardando, lhe livrando de todo o mal. Receba, pois, querido, querida, meu irmão, minha irmã, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Coloque Jesus no seu coração, na sua família. Até a próxima. Se Deus quiser, fica na paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.